Sejam bem-vindos. Então, a proposta desse estudo não é uma palestra normal, tá? A proposta é de estudo mesmo. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, questionar. Eu vou trazer aqui uma pauta de conteúdo, mas o objetivo não é passar material, é que realmente eu possa passar alguma informação útil para cada um de vocês. Então, a gente notou nos atendimentos da casa que as pessoas vinham buscando um atendimento, lá participavam de 4, 5 palestras, eram atendidas, e o atendimento corria bem, a pessoa saía dali satisfeita, mas 6 meses, um ano depois, essa pessoa voltava, com mais ou menos o mesmo problema. Então, o atendimento estava sendo paliativo. E a gente procurou pesquisar o que estava acontecendo, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de recorrência. Então, o projeto Vida Consciente começou lá em Lages, e o CEPA trouxe essa proposta aqui para casa, onde a gente prepara o atendimento para fazer parte da sua própria cura, assumindo a responsabilidade de conhecer e trabalhar as causas do que fez ele buscar o atendimento. Então, para que a pessoa participe daquilo, e não que o CEPA seja algo que a pessoa vai lá, eles tiram com a mão e pronto, ponto final, eu vou embora, continuar a minha vida do mesmo jeito. Eu preciso entender por que eu cheguei nesse ponto e como evitar chegar nesse ponto novamente. Então, eu preciso entender as regras do jogo, as regras da vida, para entender o que eu estou fazendo da minha vida que possa estar causando dificuldades para mim. Então, eu vou resolver o que eu plantei até agora e procurar não plantar mais dificuldades lá na frente. Então, a gente traz informações que a gente pode usar no nosso cotidiano, no dia a dia, para a gente fazer essa mudança aos poucos. Então, a mudança é o principal objetivo, mas eu só vou mudar se eu entendo o motivo da mudança. Se eu não entender o mecanismo, eu não vou envolver energia e disposição e perseverança para essa mudança. Porque a orientação está aí há muito tempo, só no cristianismo há 2000 anos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Só que a gente não botou em prática porque não entendeu o que era isso. Então Jesus estava falando da lei de causa e efeito. Tudo que eu faço para o próximo vai voltar para mim, ou seja, eu vou viver no lugar do próximo. Então eu sou o maior beneficiado de seguir essa orientação. Aí começa a mudar de figura. Aí eu sei que vale a pena eu me esforçar, que eu sou mais beneficiado que o próprio próximo. Então a gente começa essa mudança mesmo por egoísmo, mesmo por querendo se dar bem. Né? Mas aos poucos, fazendo essa mudança, isso vai se tornando um hábito, algo natural. Aí daqui a algum tempo a gente vai fazer isso porque é o certo a ser feito, e não só porque a gente vai ter algum benefício em função dessa mudança. Então, mudança é um termo muito genérico, mas a gente precisa avaliar vários aspectos da nossa vida, né? Hábitos, vícios, culpas, medos, condicionamentos e crenças, conceitos e preconceitos, automatismos, conveniências, verdades. Então, precisa fazer uma reflexão de tudo que a gente veio fazendo da nossa vida. E em cada uma dessas situações, fazer uma avaliação. Isso está me trazendo benefício ou vai me trazer dificuldades lá na frente? Vale a pena eu tentar frear esse impulso ou vale a pena eu investir energia e continuar fazendo isso? Então essa é uma reflexão que cada um de nós precisa fazer. Algumas mudanças vão ser fáceis. Eu só tinha esse hábito por desconhecimento que isso estava me trazendo prejuízo. A partir do momento que eu entendi que isso não faz bem para mim, eu parei. Outras mudanças são mais difíceis, são mais fortes do que eu. Por mais que eu tente, eu não consigo mudar. Por mais que saiba que devo mudar, não consigo. Quando eu vejo, eu estou fazendo aquilo de novo que eu tanto me propus a mudar. Então é mais forte que eu. Nesses casos, o atendimento da casa, de captação à apometria, tem a capacidade de
entrar na faixa, na vibração da causa dessa força maior do que eu. Geralmente, essa causa está em mim mesmo, está no meu inconsciente. Então, a gente busca essa causa e trata ela. Essa causa nada mais é do que uma pessoa, uma consciência. Uma pessoa só não tem mais um corpo físico. E ela está causando essa dificuldade hoje por não compreender o que está acontecendo. Geralmente não sabe nem que desencarnou. Então ela está vivendo há 300 anos atrás, num regime escravocrata, e acha que é normal os negros prestarem serviço para a gente, sem reclamar, sem nem ter um direito, nem nada. Então por isso eu tenho meu preconceito hoje. Porque essa minha vida lá do passado, que achava isso normal, ainda está vibrando no meu inconsciente. E mesmo eu sabendo que não é mais assim, eu ainda sinto assim. E nós somos falsos, porque a gente diz que não é invejoso, que não é preconceituoso, que não é isso e aquilo, e a gente ainda é, internamente é, só não admitimos publicamente. Então o trabalho de captação consegue fazer esse equilíbrio, trazer essas causas para o tempo atual, para o que está acontecendo hoje. E aí isso deixa de ser uma dificuldade e passa a ser algo que nos auxilia nessa caminhada. E são 3 grupos de leis que afetam a nossa vida hoje, que mais afetam, né? A lei de causa e efeito, que é a ideia de amar ao próximo como a si mesmo, que está no início de todas as grandes religiões. Então, apesar das religiões, ou seja, dos seres humanos que deram continuidade às religiões, a maioria deles terem deturpado essa mensagem inicial, se a gente for investigar, no início de cada uma delas está essa ideia lá. Então, o princípio da religião é único, a fonte é única. O ser humano que, na utilização da religião, geralmente como meio de poder, é que acabou deturpando e ajustando essa mensagem de acordo com a conveniência de cada um. As leis do psiquismo, então entender como eu funciono, o meu inconsciente, o meu psiquismo, o que eu sinto, as minhas reações. Então entender como eu sou, por que eu sou assim, como lidar com isso e como mudar o que está aí na nossa vida hoje. Então, o que fazer para lidar com o que já está aí e o que fazer para evitar que isso continue. Então, as leis do psiquismo estão embasadas principalmente na pesquisa que o Jung fez. Em termos de complexos, inconsciente coletivo, compensação, reflexo, self, individuação, ânima e ânimo, sombra, arquétipos. Então, tudo que o Jung observou no inconsciente ou no campo mental e psíquico do ser humano, a gente está conseguindo destrinchar cada um desses aspectos e trabalhar cada um deles. Então, olhando nesse ângulo, nesse aspecto, a captação é a ferramenta dos futuros psicólogos, porque é uma ferramenta incrível que você pode mexer lá no inconsciente da pessoa e trabalhar as causas das dificuldades dela. Então é uma pesquisa muito recente ainda. A tendência nesse milênio é isso aqui se transformar numa ferramenta generalizada. Até porque a proposta do mundo de regeneração é a gente trabalhar o nosso inconsciente. Então as dificuldades materiais vão cessar. Mas tem tudo que a gente aprontou no passado que a gente carrega no inconsciente. Então o plano de regeneração é um plano dessa limpeza do que a gente fez até chegar no ponto de hoje. Então, no ponto que a gente está agora, a gente chegou na seguinte situação. Não quero mais viver nesse modelo antigo, isso para mim não serve, eu quero viver algo novo. Então, a gente está com a proposta de mudança, mas todo o lixo que está no nosso inconsciente, esse lixo energético do que a gente pensou, do que a gente viveu, do que a gente se aproveitou dos outros, precisa ser ressignificado, precisa ser limpo. Então não é jogar fora, é ressignificar. Não dá de tirar e jogar fora, não. Isso faz parte da gente. Então precisa ressignificar cada um desses aspectos para que a partir daí a gente possa seguir para um novo plano de evolução.
Então, esse milênio, ou mais alguns milênios que a gente tem pela frente, é para fazer essa regeneração do nosso ser integral. E a lei de sintonia vibratória. Isso aqui nos ajuda no dia a dia. Tudo que eu penso, eu vou atrair situações semelhantes. A física quântica trouxe um documentário fantástico sobre isso. Um deles é o Segredo. Ele aborda um pouco mais para o aspecto material, de como conseguir vantagem material, mais dinheiro, quando estiver indo para o shopping, você mentalizar que vai ter uma vaga te esperando quando você chegar lá. Mas isso funciona para tudo, né? Para tudo que a gente vive, funciona essa lei de sintonia vibratória. Então, se ao acordar eu faço uma prece de agradecimento por estar ali, vivo em mais um dia, saudável ou não, mas estou ali, se eu conseguir fazer uma prece de agradecimento por estar ali nesse momento, eu vou continuar a atrair situações durante o dia para continuar agradecendo. Então, se ao acordar eu procurar um motivo para reclamar, que é um hábito já, eu vou atrair situações para continuar a reclamar. Então, aquelas pessoas que mais reclamam sempre estão reclamando, porque elas sempre estão atraindo situações para continuar acontecendo coisas desagradáveis e elas continuarem a reclamar. Pessoas hipocondríacas, com mania de doença, sempre estão doentes, porque elas só vibram isso, elas sempre estão atraindo e puxando isso para elas, para a vida delas. Então, é a mudança do hábito. Fazer um esforço para começar a parar de reclamar e começar a agradecer. Aí a nossa vida começa a mudar de sentido, de uma vida melhor. Ou seja, a gente começa realmente a viver. Mesmo que o patrão é o mesmo, a esposa, o filho, o pai, a mãe, a sogra, o governo é o mesmo, a gente começa a viver num mundo diferente. Porque eu não estou mais vivendo no mundo da reclamação, eu estou vivendo agora no mundo do agradecimento. E é um mundo diverso daquele de reclamação. Então eu não preciso ficar esperando a mudança do patrão, do governo, da família. A mudança está em mim. O céu está aqui na terra, basta eu me sintonizar com ele. E o inferno está aqui também, mas isso a gente já sabe, né? Essa aqui é uma pesquisa do Masaru Emoto, que traz para o campo material a lei de sintonia vibratória. Então ele pegou frascos com água, a mesma água, e colocou etiquetas nesse frasco e as pessoas passavam pelos frascos e liam. Quando você lê uma palavra, você vibra aquilo que está ali, né? Isso te remete a alguma lembrança. Então essa energia fica impregnada na água. Então observe a diferença de um agradecimento e de uma vibração de raiva, de ódio, né? Então ele fotografou a cristalização da água. A água, ao se cristalizar, ela forma esses cristais aqui. Ou não, se ela tiver com a energia toda perturbada, né? E nós somos 70% água. Então olha a importância do agradecimento. Isso influi diretamente na nossa saúde física, além da emocional e mental. E eu falei antes do inconsciente, né, que a captação, a apometria consegue trazer do inconsciente nosso uma consciência, uma pessoa que só não tem mais o corpo físico. Então todas as nossas vidas passadas, após o desencarne, ela passa a fazer parte do nosso inconsciente. Então, é inconsciente para mim, que não tenho consciência do que está ali, eu não tenho ciência, não consigo ver o que está ali no meu inconsciente. Mas essas consciências vivem intensamente. Não existe inconsciência no inconsciente, ele só é inconsciente para mim que não o percebo diretamente. Eu só percebo a vibração que vem do meu inconsciente. Então é o que o Jung fala de inconsciente coletivo. Então tudo que eu já vivi no passado está no meu inconsciente. E como via de regra não sabem nem que morreram, ficam me prejudicando hoje.
Por isso eu tenho reações adversas, diferentes das outras pessoas perante as mesmas situações. Então, e como a gente está em final de curso, aqui saindo do plano de provas e expiações para o plano de regeneração, a gente já passou então por todas as classes, né? Por todos os aprendizados. Já passamos na realeza, na mendicância, na deficiência, infantilidade, prostituição, vida simples no campo, na religião, no ensino, no governo, em torturas. Então nós já fizemos de tudo. E um aspecto que o Jung estudou é o reflexo, ou a projeção. Tudo que me incomoda no outro está em mim, porque eu já vivi tudo isso aqui. Então, se eu tenho preconceito com a pele negra, com certeza eu tenho no meu inconsciente alguém que sofreu muito por viver assim, ou alguém que vivia achando que negro não é gente, que negro não tem alma. Então, tudo que me incomoda lá fora está em mim. Isso aí já é uma grande ferramenta para a gente começar esse autoconhecimento. Então, já é uma forma de autoconhecimento, você ficar observando o povo, não para fofocar, mas para se autoconhecer. Tudo que eu percebo nas pessoas e me desagrada, eu preciso trabalhar em mim, não no outro. Quando eu trabalhar em mim, eu nem vou mais perceber no outro. Porque a minha ligação com o outro, a interação com o outro se dá através da minha tela mental. Então eu vou perceber no outro aquilo que eu tenho em mim. Eu preciso ter algo em mim que se identifique com o outro. Até tem um ditado na psicologia que fala: quanto mais Pedro fala de João, mais conheço Pedro. Porque Pedro vai falar de João aquilo que ele percebe em João, ou aquilo que incomoda, ou que o agrada em João. Não é realmente quem João é só o que Pedro percebeu em João, que está em Pedro. Parece paradoxo isso, né? Alguma pergunta com relação a essa introdução? Esse aqui é um texto do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, Caridade do Dever. De quando a quando, troquemos os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmem a existência. Não apenas os fatos de elevado alcance e os gestos heróicos dignos da imprensa. Beneficência no cotidiano, no dia a dia, não empurrar os outros na condução coletiva, evitar os serviços de última hora nas instituições de qualquer espécie, aliviando companheiros que precisam do ônibus em horário certo para o retorno à família, reprimir o impulso de irritação e falar normalmente com as pessoas que nada têm a ver com os nossos problemas, atuar sem tiques de impaciência, a conversação do amigo que ainda não aprendeu a sintetizar. Eu tenho dificuldade com isso aqui. Eu sou muito sintético, ou seja, eu resumo muito, e o Bruno, ele é muito analítico, então ele desenvolve uma novela para me falar uma coisa. Mas fala logo o que tu quer falar, homem. Mas é o jeito dele passar a mensagem. E lógico, ela vem muito mais temperada, mais colorida. Mas é a forma como a gente funciona. Então, respeitar essas diferenças. Ouvir qual se fosse pela primeira vez um caso recontado pelo vizinho em lapso de memória. Então, são pequenas caridades que a gente faz no nosso dia a dia. Poupar o trabalho de auxiliares e cooperadores, organizando anotações prévias de encomendas e tarefas por fazer, para que não se convertam em andarilhos por nossa conta. Desistir de reclamações descabidas diante de colaboradores que não têm culpa das questões que nos induzem à pressa, nas organizações de cujo apoio necessitamos. Eu acho que foi num cartório que eu li a frase seguinte: urgência é tudo aquilo que você não fez em tempo hábil e quer que a gente faça em tempo recorde. Pagar sem delongo o motorista, ou a lavadeira, o armazém, ou a farmácia que nos resolvem as necessidades, sem a menor obrigação de nos prestarem auxílio.
respeitar o direito do próximo sem exigir de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. Todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos dísticos de fachada, ou seja, nas aparências externas, né? Edificação social, no fundo, é caridade, e caridade vem de dentro. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever. Então, isso é o respeito ao outro. E a Terra, uma das principais ou a maior lição que a gente veio aprender aqui na Terra é o respeito ao outro. Todos nós que estamos aqui, com raríssimas exceções, somos muito egoístas e muito orgulhosos. A gente está aqui e sofre muito porque a maioria de nós é muito egoísta e muito orgulhoso. E aí dá esse choque entre os orgulhos e os egos. Então nós estamos aqui para aplanar isso, para resolver isso, para a gente conseguir respeitar o outro, conseguir perceber que o outro é alguém semelhante a nós, que nós não somos melhores que ele, independente da posição que a gente ocupe nessa existência. Então, quando a gente conseguir, além de entender, botar em prática esse ensinamento, a gente está livre da evolução nesse plano aqui terreno. O primeiro conjunto de leis que eu falei lá é a lei de causa e efeito, né? Que do oriental chama de lei do karma. Então, o que é a lei do karma ou a lei de causa e efeito? São reações da ação individual sobre si mesmo, corpo físico e mental. Então, tudo que eu faço para mim vai refletir em mim. Se eu tenho o hábito de ter pensamentos não elevados, pensamentos de vingança, pensamentos de querer ver os outros se darem mal, eu vou estar prejudicando o meu campo mental. Se no meu hábito diário eu consumo alimentos prejudiciais, tenho hábitos prejudiciais, eu estou prejudicando o meu corpo físico. Isso vai voltar como karma para mim mesmo. Posso ser fumante uma vida inteira, um fumante inveterado, e o meu pulmão está lá tranquilo. E acho que comigo nada acontece. Aí na próxima vida eu nasço e lá com 5, 6 anos estou com câncer de pulmão, com enfisema pulmonar. Aí a gente olha e diz, né, que Deus injusto é esse, né? Uma criancinha inocente com câncer de pulmão. O que ela fez para merecer isso? Aí você entende, ele está colhendo o que plantou na vida anterior. Lá morreu um pouco mais cedo por conta desse desequilíbrio que provocou sobre o corpo físico, e na vida seguinte vem completar aquele percurso. Se é de 70 anos, morreu com 60, vai vir mais 10 anos para completar aquilo. E aí você começa a compreender o que está acontecendo por aí. Você não se perturba mais, apesar da tristeza que dá, da comoção que você tem pelo sofrimento das pessoas, mas você compreende que não existe injustiça, só existe aprendizado. Então, reações da ação individual sobre si mesmo. Tudo que eu faço comigo mesmo, mesmo que eu não prejudique ninguém, eu vou sofrer. Então, se eu não cuidar bem deste corpo físico, eu vou sofrer as consequências disso, mesmo que aparentemente essa cobrança não venha na mesma vida. A filosofia oriental fala que o nosso duplo etérico é uma bateria energética, que não é recarregável, tá? Ela vem com a carga para uma vida. Então, o oriental conta a vida em respirações, não em anos. Porque a cada respiração, se for calma, é porque você não está consumindo muita energia. Se for rápido, é porque você está consumindo muita. Então, conta-se a vida em respirações. Então, tudo que eu faço que prejudica o meu corpo físico e consome energia além do necessário, eu estou diminuindo os dias que eu tenho aqui nessa existência. A bateria vai acabar mais cedo.
Então, se nessa existência eu como demais, o meu organismo vai gastar mais energias para digerir tudo isso, vai precisar eliminar ou estocar o que ele acha que precisa estocar, e geralmente ele estoca, né? Porque dificilmente a gente tem um metabolismo rápido, né? Que dê conta disso tudo, até por conta do aprendizado nosso. E tudo aquilo que foi estocado não nos agrada, então a gente vai fazer exercício para queimar isso que foi estocado em excesso, e você está gastando mais energia ainda para queimar esse excesso, e isso fazendo durante 30, 40, 50 anos. Então eu vou estar diminuindo aí a minha vida lá em 10, 15, 20 anos, achando que tenho uma vida saudável, porque eu corro todos os dias, eu tenho atividade física. Então, aí chega do outro lado, faz que nem o André Luiz, né? Chegou lá, todo mundo começou a chamar ele de suicida, ele não entendeu o porquê, né? Ou seja, ele diminuiu a vida dele lá em uma década, mais ou menos. E ficou mais ou menos essa uma década, acho que foi 8 anos, lá no umbral, se depurando de tudo isso que ele jogou para dentro do organismo dele. Então, o duplo etérico nosso é uma bateria energética. Então, muito cuidado como a gente utiliza essa energia. Então, não estou dizendo que você ficar parado, né? Você precisa também ter uma certa atividade normal para o teu organismo estar funcionando bem. Mas não aos excessos, tudo em equilíbrio. Um outro aspecto da lei do karma são as reações da ação individual sobre os outros. Então, toda ação minha sobre outras pessoas com quem eu convivo, eu também vou colher os reflexos disso. Se eu estou escravizando alguém para eu ter um conforto nessa existência, mesmo que dou um salário, mas essa pessoa não tem condições de uma vida digna, na vida seguinte vai inverter. Eu vou estar lá naquele trabalho semi-escravo e essa pessoa vai estar no lugar que eu ocupo hoje. Então, é amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou estar lá e vou viver aquilo que eu faço os outros viver. E isso não é um mecanismo de punição, é um mecanismo de aprendizado. Eu só vou me conscientizar que devo respeitar o outro quando eu vivo o que o outro viveu. Então, se eu critico por exemplo, uma pessoa que caiu numa vida de prostituição por conta do que a vida fez, encaminhou ela para viver isso, que era o aprendizado dela, se eu critico essa pessoa, não compreendo ela, como a vida vai me fazer aprender esse aspecto? Vai fazer eu nascer numa vida dessa também. E por mais que eu tente, eu não vou conseguir fugir, a vida vai me conduzir para viver isso. E vivendo isso, eu vou entender que não tem nada de errado, que é um ser humano igual ao outro, que passou por vicissitudes, por condições de sofrimento que fizeram ela seguir por esse caminho. E a gente começa a não julgar mais as pessoas, compreender e se compadecer do sofrimento delas e não mais apontar o dedo. Outro ponto são as reações da nossa ação sobre a natureza, meio ambiente e animais. Então, tudo que eu faço para a natureza, eu vou colher os frutos disso. Então, se eu depredo a natureza, eu vou nascer nas próximas vidas em locais onde depredaram a natureza. Vou colher os sofrimentos do que foi feito com a mãe natureza. Se eu causo sofrimento aos animais, isso vai retornar para mim também. Numa das existências que eu tratei minha, até hoje eu ainda trago uma marca no calcanhar e causava um desconforto, uma espécie de dor ou latejar. E aí foi observado que eu morri numa dessas vidas com a picada de cobra. E era novo ainda, tinha acho, 30 anos. E aí foi tratada essa existência e eu fiquei curioso, mas por que tão novo, né? Tinha tanta coisa para fazer ainda, por que morreu tão novo e de uma picada de cobra, né? É que em algumas existências anteriores eu caçava animais por prazer, praticava caça esportiva de animais. Então a natureza, todo o sofrimento que eu
infligir aos animais, a natureza devolveu para mim. E foi pouquinho ainda, né? Porque olha o sofrimento que a gente causa para os animais. Sem falar no sofrimento que a gente causa aos animais pelo nosso hábito alimentar, né? Nós, comendo carne, nós promovemos bilhões de mortes diárias no planeta Terra. Diariamente, bilhões de animais são abatidos para nos dar algum prazer alimentar. E isso tudo a gente vai colher lá na frente. Então, como o Rossandro falou, são aspectos que a gente não leva em consideração. Como na época da escravidão aquilo era normal. Para hoje, isso é normal. Daqui a algum tempo, o pessoal vai olhar para o que a gente está fazendo hoje e vai ter essa mesma impressão de nós sobre os escravagistas. Reações da ação sobre a vida pública. Então, tudo que eu faço com a administração pública, isso vai retornar para mim também. Mas todo mundo é corrupto, então não adianta eu ser, senão eu vou ficar perdendo ainda. Não importa. Se essa é a lei, se eu devo pagar tal imposto, se eu devo agir dessa forma, eu vou fazer. Mesmo que é exorbitante, porque muito pouca gente paga. Eu vou fazer porque é o certo. Se eu faço o que é o certo, nas próximas existências, ou mesmo nessa, eu não vou ser atraído para viver em locais que sofrem por falta de infraestrutura por conta da corrupção. Então, quem está vivendo sofrimento ou em locais de sofrimento por conta dessa corrupção praticada, não é inocente. No passado também fez algo, ou permitiu fazer, ou foi conivente. Então, aí, sabendo disso, eu sei que não posso mais fazer acordo para ter o seguro-desemprego e continuar trabalhando. Isso é errado, mesmo que todo mundo faça. É errado. E eu não faço mais, porque eu não quero mais fazer parte disso. Aí eu começo a pagar os meus impostos, os programas que eu uso profissionalmente eu vou comprar uma cópia autorizada. Então, em tudo isso eu vou procurar ser o mais honesto possível para não precisar mais sofrer nesse aspecto, nesse lado. E aí a vida começa a ficar melhor, porque eu não vou estar mais atraindo as reações do karma sobre isso. Então, mesmo que seja preciso eu nascer num país que sofre os efeitos da corrupção, eu vou viver num local que não sofre tanto. E aí a vida começa a ficar melhor por conta das mudanças que eu fiz na minha vida, não porque o governo mudou. O governo vai mudar quando toda a população, ou pelo menos a grande maioria dela, fizer essa mudança. Aí o governo vai representar o que a gente vive. Então o nosso governo é o quê? É o representante do que a gente faz, das nossas pequenas corrupções. E eles fazem em grande escala. Mas o pecado é o mesmo, né? O erro é o mesmo. E aqui fala do terceiro grupo de leis, né? da lei de sintonia vibratória. Então, o que é uma prece segundo a física quântica? Então, prece não é petitório, não é ficar pedindo. Isso não funciona muito. Se funciona, não é com a intensidade desejável. Então, quando você deseja algo, você precisa projetar o que deseja, fechando os olhos e sentindo como se já estivesse sido realizado. Então, se você quer estar com alguma dificuldade no teu organismo físico, feche os olhos e sinta você saudável. E isso vai promover uma mudança de toda a energia que circula no teu corpo para que isso se concretize. Então não é pedir para Deus saúde. Geralmente a gente pede para curar de doença, né? Então quando eu quero curar doença, o que o universo manda? Doença, né? Porque o meu desejo é curar a doença. Então vai vindo doença. Curo uma, vem outra, vem outra, vem outra. Então a sintonia vibratória não entende palavras, apenas vibrações. Assim é necessário se sentir como se o que deseja já se realizou.
precisa rezar de outra forma, para que consiga materializar o que a gente deseja. Vocês estão muito quietos hoje. Então, estava falando antes da lei do karma para o governo, né, para a administração pública. Né? Então, as pequenas corrupções que a gente se permite e a gente aponta o dedo para eles lá em cima. Né? Então, furtar 50 centavos tirando fotocópia pessoal na copiadora do trabalho. Furtar R$5 levando para casa uma caneta da empresa. Furtar 25 pegando uma nota mais alta na hora do almoço para a empresa reembolsar. Roubar 30 de um artista comprando um DVD pirata. Furtar 250 comprando uma antena desbloqueada que pega todos os canais. Furtar R$900 na Microsoft utilizando o Windows craqueado. Ou 2.000 escondendo um defeito do carro na hora de vendê-lo. Fazer acordo de demissão para receber seguro-desemprego e continuar trabalhando. Sonegar imposto de renda, dar endereço falso para adquirir benefícios que não tem direito, e assim por diante. Então, são as pequenas corrupções que a gente se permite, a gente acha isso aqui legal, isso é o jeitinho brasileiro, a gente está se dando bem. E vamos aprender amargamente que não funciona desse jeito. Que todo ceitil, como diz Jesus, ou todo centavo que a gente obteve indevidamente vai precisar ser devolvido. Você vai permanecer lá na prisão até devolver o último centavo. Então não existe esse negócio de se dar bem. Você precisa ser honesto. Senão as consequências virão. A conta sempre vai vir. Então existe essa justiça universal que está regulando tudo isso. Nada escapa a essa justiça. Com nossa boa vontade, a gente tem amortização de algumas dessas dívidas. Então, por algo de bem que eu fiz, essa dívida pode ser cobrada só a metade dela. Mas ela vem. E contei algumas semanas atrás a história de inclusive era espírita, que teve um dedo cortado numa máquina de trabalho lá. E ele frequentava as reuniões, as palestras, trabalhava na casa. E ficou indignado com aquilo, né? Porque a espiritualidade não me avisou para que eu me cuidasse para não perder aquele dedo. Aí veio o mentor dele e explicou, olha, você era para perder o braço pelo que tu fez no ano passado. Mas a tua dedicação nessa existência fez com que precisasse tirar apenas o dedo. E o de menos importância ainda para o teu trabalho. Então a cobrança sempre vai vir. Mas como fala São Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. A minha dedicação, então essa lei não é punitiva. Essa lei de causa e efeito é educativa. Quando eu entendo, quando eu me engajo nela, a cobrança não vem forte. É bem amenizado. Porque o objetivo não é nos punir, é que a gente mude de atitude, que a gente aprenda a lição de nos respeitarmos como seres iguais que somos, criados do mesmo princípio divino, com a mesma proposta de mudança. Mesmo que a gente olhe para os outros que têm uma vida diferente, são pessoas iguais a gente, que estão nessa mesma caminhada evolutiva. Uns um pouquinho à frente, outros um pouquinho atrás, mas na média, quase todos ainda estamos na mesma faixa, nessa faixa ainda de tentar aprender a respeitar o outro. Como se fosse a gente no lugar dele. Não é só respeitar mais ou menos, é se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse lá, como eu gostaria que me tratassem? E se esforçar para fazer da melhor forma possível. Ok, pessoal? Forte hoje? Antes do encerramento, me pediram para... lembrei hoje, tá?
Me pediram para passar a divulgação do evento aqui, acho que é no final de outubro, na SCAR, do Pietro, que foi fez o papel de André Luiz no filme Nosso Lar, e ele vai estar aqui na SCAR. Se eu não me engano, os ingressos agora são R$60 mais 1 quilo de alimento. Quanto mais solidariedade, melhor. Quanto mais gratidão, melhor. E não julgue. Deixe as pessoas seguirem suas escolhas, os seus destinos. E quer um conselho, na dúvida, sorria o tempo todo. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias em sonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Corrigindo, dia 22 de agosto aqui na SCAR. Ingressos, se não me engano, na Secretaria da SCAR. Então vamos encerrar com um passe coletivo. Quem tiver aí na terceira ou mais presenças e precisar de atendimento, pode aguardar no auditório que será feito o agendamento a seguir. Estamos colocando em posição receptiva. Se alguém desejar direcionar esse passe para alguém que não pôde estar aqui hoje, também pode mentalizar essa pessoa, encarnada ou mesmo desencarnada, que ela vai receber essas energias. Então, sentindo essa energia reparadora do alto da cabeça, descendo, deixando em cada célula a energia que cada uma necessita para o seu funcionamento saudável, em harmonia com todo o conjunto de nosso corpo, descendo por todo o corpo, nos sentindo mais leves. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma boa semana e uma boa noite a todos. Walter, parar aqui, né? Volta. Parar aqui, né?